eu vou ensinar vocês a gravarem a distância genética usando o mega. A função que nós vamos utilizar é essa aqui, ó, distance. Aí aqui a gente tem as principais opções. Calcular a distância para a par. Ele vai comparar todos contra todos os táxons. Aqui ele calcula a distância geral de toda a árvore. E aqui ele vai calcular a distância dentro de grupos específicos que nós podemos determinar para eles, que são os nossos clados, os nossos agrupamentos de interesse. Certo? Então, antes de determinar quais os grupamentos que nós queremos que ele calcule, vamos dar uma olhada na árvore. Estou olhando aqui a árvore que a Andrea me mandou. Está aqui o grupo das nossas cepas. Tá? Então, lá no Mega, eu vou definir para ele que esse é o grupo que eu quero que ele calcule a distância. Então, ele vai calcular a distância dentro desse grupo. E eu posso calcular também a distância comparando esse grupo com outros grupos. A gente pode fazer isso depois. Mas, por enquanto, vamos focar somente nesse grupo. Certo? Então, vamos lá no Mega e definir esses grupos. Para definir os grupos aqui no Mega, é aqui, ó, Data, e aqui, ó, Select Taxa in Groups. Vai abrir essa janela. Aqui, sem querer, eu já tinha definido o grupo, mas eu excluí. Vou definir de novo. A gente clica aqui nesse maisinho, okay? Nesse sinal de mais, e vai pedir o nome do grupo. Eu vou digitar aqui grupo usavírus/br. Ok? Então, eu vou incluir dentro desse grupo essas cepas aqui, que é o nosso grupo que inclui as nossas cepas de estudo. Então, vamos lá. A primeira cepa é essa aqui, né? Eu vou pegar aqui pelo código de acesso. AWU, final 54. E aí eu pesquiso, deixa eu lembrar aqui. AWU, final 54. Eu posso ir selecionando outras também. AWU 47, esse aqui. Cadê o resto? Tá aqui a nossas. Opa! Tá aqui as nossas cepas. Fazer isso, ó, é só clicar Ctrl e ir selecionando todas as cepas que a gente quer incluir nesse grupo. Então, basicamente, são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 9 cepas. Deixa eu ver aqui. 3, 5, 8. Está faltando 1. Eu acho que esse AXQ. Deixa eu procurar. O AXQ. É aqui. AXQ final 39. AXQ final 39. Beleza. Então, aqui eu selecionei as cepas e agora eu vou incluir lá no grupo. É só eu clicar aqui, ó, nesse sinal para a esquerda. Pronto. Já incluí. Ou não, fiz errado. Peraí. Ok. Isso. Tá aqui. Eu cliquei na setinha e ele expandiu. Tá aqui. Então, aqui eu incluí nesse grupo todas as cepas desse clado. Tá certo? Aí, como eu disse, eu poderia criar outros grupos, de repente um grupo de posavírus, outro grupo de usavírus, grupo 2, etc. Mas, como eu disse, bora focar primeiro nesse grupo que contém as nossas cepas. Ok? Aí eu aperto OK para ele criar esse grupo. Se nós fizermos uma filogenia, olha só o que ele vai mostrar. Bora ver se vai rodar rápido aqui. Tá trazendo. Só para vocês verem como ele identifica esse grupo. Um instantinho. Ok. Olha, aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa! Olha aqui. Ele automaticamente, ao gerar a filogenia, já identifica o nosso grupo e põe uma chave aqui identificando esse grupo nosso aqui, beleza? Mas a priori não é isso que a gente quer fazer. A gente quer calcular a distância genética dentro desse grupo e entre esses táxons. Vamos lá, agora sim. Bora calcular a distância entre o grupo.
qual a variabilidade genética que existe dentro desse grupo. Eu clico aqui, sempre para confirmar, né? Agora aqui é algo importante, ó. Sempre Bootstrap 1000, e aqui no modelo vocês têm que colocar obrigatoriamente aqui p-distance, ok? E aqui pode deixar um modo default. Aperta OK. Já calculou. Então, ele tem 0,07 de distância genética, que isso equivale a 7%. E aqui o desvio, certo? Então, dentro desse grupo, existe 7% de distância, 7% de variabilidade genética. Aí eu poderia, claro, ver se essa distância é muito ou pouco comparado a outros grupos. E aí vocês podem ir ver outro grupo, por exemplo, eu posso vir aqui, ó. Tem outro grupo de esse outro grupo de usa-vírus. Eu posso fazer um grupo daquela mesma forma, criando só essas cepas de usa-vírus e ver qual a variabilidade genética dentro desse grupo. Aí eu comparo com a variabilidade genética desse outro grupo que inclui as nossas cepas. Isso é uma coisa que a gente pode fazer. Aí a outra, a gente pode vir aqui. Basicamente, são essas duas funções que nós vamos usar. 3 até. A gente poderia calcular também entre dois grupos. Né? Ver esses dois grupos de usa-vírus, porque eles estão tão distantes, e quantificar isso, quantificar essa distância. Mas bora ver aqui, que é outra coisa que eu acho bem interessante, ó, computar a distância par a par. É aqui sempre daquela configurações, Bootstrap 1000, modelo de substituição p-distância. Esperar aqui um pouquinho. Vai dar uma travada, tá muita coisa aberta. Tá, eu dei uma pausa no vídeo só para agilizar aqui, o vídeo ficar mais curto. Então aqui ele compara todos contra todos. Aqui ele gera uma tabela enorme, né? Uma tabela bem extensa, porque ele não comparou só o meu grupo. Ele comparou todas as cepas contra todas as cepas. Esse aqui é um pouquinho trabalhoso, mas a gente pode fazer a seguinte comparação. Eu quero ver qual é a distância genética dessa cepa contra essa outra cepa. Eu vejo aqui, né? 86, eu quero comparar a distância do 86 com 87. Aí eu venho aqui, vou lá no 86. Aí eu olho aqui para a coluna. Procuro a coluna 87, na verdade. Na verdade é o contrário, né? É 87 versus 86. Então eu chego exatamente nesse valor aqui, ó. Outro detalhe, sempre olhe na diagonal inferior. Na diagonal superior, ela é o valor é o desvio que existe do cálculo. Mas o valor absoluto é esse da diagonal inferior. Tá? Esse espaço para baixo. Então, entre a cepa TO30 e TO29 é 5% de distância. E aí vocês podem criar uma tabelinha, vocês vão ter que resumir isso aqui muito. Podem exportar aqui em formato Excel e selecionando só as cepas desse grupo. Calcular, por exemplo, qual é a distância dessa cepa para essa cepa. Qual é a distância dessa cepa para essa cepa. Certo? Aqui é um pouquinho mais trabalhoso, mas vai ser interessante para a gente tirar algumas conclusões, por exemplo, se esses vírus eles estão circulando há mais tempo nessa população ou se são um grupo que foi introduzido recentemente. Se foi um grupo introduzido recentemente, a variabilidade genética tem que ser baixa. Mas se existe uma grande diferença genética entre dois vírus encontrados numa mesma população, então quer dizer que esses vírus já estão há bastante tempo causando ali infecções, etc. E lembrando, né, que ainda não havia sido identificado
nenhum usa-vírus no Brasil. Então, é um achado interessante, porque é um vírus que já circula há bastante tempo, mas que ainda não havia sido identificado. Então, esses cálculos de variabilidade genética, eles dão suporte para esse tipo de conclusão, beleza?